Olá novamente, meu nome é Rodrigo. Essa é a nossa terceira parte da aula 6 do nosso curso de Fundamentos de Aprendizado de Máquina Científica, focado para a mecânica dos fluidos. E só recapitulando, nós estamos estudando a parte de PCA, análise de componentes principais, e nas aulas anteriores a gente chegou a explorar toda a teoria, né? Que nos fornece, né, as ferramentas necessárias para o cálculo da PCA. Seriam a covariância, né, nossa matriz de covariância, autovetores, a SVD dos dados centrados, os scores, e também a variância explicada. Né? Então, agora nessa terceira parte, o nosso objetivo, né, é expor todo esse mecanismo por meio de um exemplo concreto. Né? Então, a nossa ideia é aplicar a PCA e o nosso exemplo ele é um conjunto bidimensional pequeno, puramente ilustrativo e pedagógico, né, que a gente vai fazer o cálculo na mão e passando pela matriz de covariância, pelos autovetores, né, os scores e também a reconstrução. E aí, por fim, a gente discute a geometria, o efeito da escala, né, e as limitações também do método. Tudo bem? Bom, aqui nós temos os nossos dados, lembrando que a nossa matriz B ela já tem a característica de estar centrada, né, com os dados centrados. Eu pulei essa parte nos cálculos, mas aqui é basicamente você pegar os dados e subtraí-los daquele vetor da média. Então aqui nós temos 5 observações, que é o raiz de 2, menos raiz de 2, menos raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e a nossa última observação composta de um vetor nulo. Então aqui nós temos 5 observações em 2 instantes diferentes, né, formando uma matriz 5 por 2. E aí a gente calcula a nossa matriz de covariância. Então aqui nesse caso B transposto B, que é a nossa matriz-chave, né, para fazer o cálculo da covariância, eu usei uma soma de posto 1. Mas na verdade não importa como você vai fazer a multiplicação de B transposto B. Faça da forma que se sentir mais confortável. Isso é totalmente indiferente, né, para a solução do nosso problema. E aí, por fim, da matriz B transposto B, a gente a gente divide, né, aquele fator que é o 1 sobre n menos 1. Como o nosso n vale 5, fica 1 quarto. E aí a gente chega na nossa matriz de covariância, uma matriz simétrica, 5 quartos na diagonal principal, e na diagonal não principal temos 3 quartos. E aí, uma mudança puramente de forma, né, só para mostrar a simetria e os valores presentes na nossa matriz de covariância. E aí, para matrizes nesse caso, né, os autovetores, eles são sempre os mesmos, né? Então, eu basicamente vou chamar esses autovetores de diagonais e antidiagonais. Então, quando eu falo nesse ponto, né, a diagonal do plano dos dados, tá? Não tem absolutamente nenhuma referência com a diagonal da nossa matriz. Digo isso porque a gente faz aquela rotação no espaço e aquela nossa componente ela fica diagonal e a outra componente ela vai ser ortogonal a essa reta diagonal. Então não tem não tem nenhuma relação com a matriz. É só para poder simplificar mesmo a fala, né, e a compreensão. Lembrando que a gente vai fazer também interpretação geométrica. E aí aqui nesse caso, quando a gente faz o cálculo
Dos autovalores, nós achamos dois autovalores associados, o primeiro 2 e o segundo meio. Lembrando que a gente sempre os ordena em ordem decrescente. Então, para o primeiro autovalor igual a 2, a gente tem esse vetor, esse autovetor associado, que é um vetor de componentes 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Já o nosso segundo autovalor, meio, nós temos esse autovetor associado, que é 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Então, e aí a gente faz o cálculo também, né, das variâncias explicadas, né? Lembrando que a soma dos nossos autovalores aqui no caso seria 2 mais meio, né? Ou seja, 5 meios. E aí a fração explicada relacionada a essa nossa primeira componente, né? Que é essa reta diagonal no plano, eu teria o nosso autovalor 2 dividido por 5 meios, que é a soma da variância total. Então, o que significa, né, que nessa nossa direção V1, nós temos 80% da variância explicada, né, por essa direção, e já a nossa segunda direção corresponderia a 20%. Então, basicamente é isso que a gente está querendo dizer com esse resultado, né, essa contabilização. Lembrando que quando nós fazemos essa associação da variância explicada, né, a essas direções que são compostas pelos autovetores, nós não podemos e não queremos afirmar qualquer tipo de coisa relacionada à física do problema. Aqui é puramente um estudo dos dados. Então, a correlação ela não significa, né, não explica a causalidade. Então, a gente precisa ainda interpretar o problema para poder tentar fazer uma explicação coerente. E aí os dados eles nos ajudam. Eles não necessariamente vão explicar a razão dos fatos. Bom, e aqui sobre já os scores, eu tenho essa matriz V com aquelas duas componentes como colunas, né, que é 1 sobre raiz de 2 e a outra componente que é 1 sobre raiz de 2 menos 1 sobre raiz de 2, que eu chamei de direção diagonal e antidiagonal, né, dos planos normalizados. Agora o que a gente vai fazer é calcular aquele Z. Então, só recapitulando, né, Z é igual a matriz B vezes essa matriz dessas direções. O que a gente faz aqui é basicamente projetar os nossos dados nessa direção. É isso que nós chamamos de score. E aí, essa matriz ela fica dessa forma, né? Então, olha o que Z está revelando para a gente, né? Então, as duas primeiras observações, né? Elas só têm score na primeira coordenada, esse mais ou menos 2, né? Então, essas duas observações elas vivem inteiramente na primeira componente, que a gente chamou na diagonal desse plano, né? Já as nossas observações 3 e 4, que é o mais ou menos 1, vão viver na outra direção associada, né? Que seria aquele vetor V2. E a quinta, ela é 0 em ambas, né? Então, nas coordenadas originais, a nuvem está inclinada, né? Misturada nas coordenadas principais. A estrutura ela já fica desacoplada. E a gente vê isso claramente em como esses dados eles ficam separadamente representados
nessas duas coordenadas, né, compostas dos autovetores. E aí, basicamente o que a PCA faz é encontrar essa rotação que alinha o eixo, né, a uma geometria natural dos dados. E aqui a gente fecha o ciclo, né, fazendo o cálculo dos valores singulares, né? A gente viu essa equação lá também, quando a gente comparou a decomposição espectral e tudo mais, a gente chegou naquele sigma t, aquele produto sigma t ou sigma t sigma dividido por n menos 1, comparou com a norma espectral e a gente chegou na conclusão que ambos eram iguais. É só voltar na nossa aula passada. E aí, com isso, a gente consegue deduzir quem são os nossos dois valores singulares, que no caso é 2 raiz de 2 e somente raiz de 2. Caso você tenha feito diretamente no computador o cálculo da SVD diretamente, você encontraria primeiramente esses valores e aí posteriormente conseguiria também achar quais são os autovalores associados à matriz de covariância. E aí, por fim, a nossa ideia agora é fazer uma reconstrução usando a primeira componente para ver de fato, né, essa redução da dimensão acontecendo. Então, quando eu mantenho somente a primeira coluna dos scores, lembrando que a nossa primeira componente ela tinha um resultado associado, né, de uma variância explicada de 80%. Então, razão pela qual a gente entende nesse exemplo que a gente poderia fazer uma redução de dimensionalidade desses dados, abandonando aqueles outros 20%. Então, a nossa matriz de score ficaria em 2 menos 2 e os demais termos 0. E aí, na sequência, quando nós reconstruímos, né, o resultado fazendo essa matriz Z1 vezes o V1 transposto, né, nós estamos simplesmente reconstruindo a nossa matriz B, fazendo o caminho inverso, mas agora com base só nesses vetores truncados, digamos assim, a gente chega na nossa matriz B1. Então, olha só que interessante. As duas primeiras observações, elas são reconstruídas exatamente. Elas voltam a ser raiz de 2 e raiz de 2. Não por acaso, né? Porque elas já estavam inteiramente sobre a primeira componente. Então, nada delas foi perdido. Já as observações 3 e 4 são projetadas na origem, né? Elas viram zero, né? Porque viviam inteiramente naquela segunda componente, igual a gente viu no slide passado. Então não tem como a gente recuperar elas. No caso, a gente tem a perda total para esses dois pontos. E aí é o que de fato a gente chama, né, daquela perda de 20%, né? Aqueles 20% que a gente descarta quando escolhe reconstruir a nossa matriz de dados utilizando somente aquela primeira coluna. Então, no fundo, o que vivia nas componentes descartadas, né, acaba virando erro de reconstrução. E aí, a gente consolida tudo agora, né, numa imagem geométrica, né? Então, olhem essa nuvem de pontos, né, do nosso exemplo nesse plano. Aqui nós temos 5 pontos.
desses 5 pontos, 2 sobre a diagonal do plano, 2 sobre a diagonal, antidiagonal, desculpa, e nós temos o ponto também na origem, que é aquele 0, 0. Então, esses 2 pontos na nossa diagonal, os outros 2 pontos na antidiagonal e o nosso ponto na origem, né? Então, primeira coisa, os dados estão centrados. É sempre importante a gente ter essa percepção, porque é a base da análise de componentes principais. E a olho nu, talvez a gente consiga ter uma percepção clara do que está acontecendo, porque a pergunta principal da análise de componentes principais seria: qual o eixo natural dessa nuvem de pontos, né? E a gente consegue perceber claramente, né, que esses dados estão dispostos majoritariamente nessa primeira diagonal e também nessa segunda diagonal. A questão é quais dessas diagonais a gente possui uma maior variância explicada. E aí a nossa resposta, né, ela acontece com essas duas setas, né, as duas dimensões, e o que a PCA faz é basicamente pegar essas, essas setas, né, essas direções, e rotacionar no sentido de maximizar a variância explicada, assim, hierarquicamente, né, à medida que essas direções elas são apontadas, né, por meio do cálculo dos autovalores e também dos autovetores. E aí, essa nossa fórmula aqui, ela basicamente resume a nossa leitura, né? Então, a cada observação xi é aproximada por uma componente média mais uma combinação linear das n componentes que você resolve adotar para explicar o seu problema, né? Pode ser V1, V2, V3. No nosso problema a gente ficou somente com o V1. Então, e lembrando, né? Quanto mais vetores você utiliza para explicar os seus dados, maior é a tendência, né, de você abarcar uma maior variância explicada dos seus dados. Então, lembrando, né, que sempre que a gente abandona uma componente, a gente paga uma penalidade, né, que é a perda de dados, e a gente precisa mensurar se realmente vai ter algum impacto, né, durante a nossa descrição do problema. Bom, em dimensões maiores, né, a ideia ela é idêntica, né? Então, a PCA ela encontra um subespaço linear de dimensão K que vai capturar a maior variância de dados centrados. Então, é importante a gente, nesse caso, reparar na palavra linear, porque ela é a chave das nossas limitações, né? Então, se os nossos dados vivem numa variedade curva, né, a PCA pode precisar de muitas e muitas componentes para representar algo com pouquíssimos graus de liberdade. Então, é como se ela estivesse gastando diversos componentes, muitas e muitas componentes, para poder representar uma curva de pedaços que forma a disposição daqueles dados, né? Então, e aí, mas a nossa grande sorte nesse caso, né, que ainda assim que isso aconteça, em muitos e muitos problemas físicos, né, a aproximação linear ela é eficiente, né? Então, escoamentos com estruturas coerentes e sinais correlacionados, eles costumam concentrar a variância em pouquíssimas componentes. Não é sempre, mas acontece. E aí, um exemplo clássico que nós temos, e não necessariamente estão relacionados a um problema de mecânica dos fluidos, né, são
as eigenfaces, que são esse tipo de problema, né? As componentes principais de um conjunto de rostos, literalmente, né? Rostos, formam uma base compacta e qualquer rosto novo acaba virando uma combinação de poucos rostos. Ou seja, é como se a gente tivesse rostos que cumprissem o papel daqueles vetores, colunas que descrevem o espaço, aquelas componentes, né, que a gente acha por autovetores, e esses rostos eles servem de padrão para construir novos rostos. Então, mesmo problemas complexos, uma aproximação linear pode ser suficiente. E antes de fechar, dois cuidados práticos, né, que separam, né, o uso da PCA, em que distinguem, né, os bons e os maus resultados. O primeiro é a escala do problema, né? A PCA ela depende fortemente da escala das variáveis. Então, se uma escala é medida em unidades que são muito maiores do que a outra, né, a variância delas naturalmente vai dominar. Então, no nosso exemplo aqui, é bem típico em fluidos, né, se a gente tem pressões na ordem de 10 elevado a 5 numa coluna e velocidades na ordem de 1, né, de 10 elevado a 0, a primeira componente, né, ela praticamente vai apontar só para a pressão. E a velocidade, que fisicamente é importante, ela acaba ficando invisível nessa disposição de dados. E aí uma solução comum é você padronizar, que é subtrair a média e dividir pelo desvio padrão de cada variável, né? Exatamente na fórmula que a gente tem aqui. Então, cada variável ela vira uma quantidade adimensional com variância unitária, ou seja, todas com o mesmo peso, né? Independente da sua unidade. E é uma identidade muito elegante, né? Então, a PCA dos dados padronizados equivale a trabalhar com uma matriz de correlação e não com uma de covariância. Então, são duas PCAs diferentes, né? Que podem dar componentes bem distintas. Então, é importante a gente ter a sensibilidade dos nossos dados, né? E evitar trabalhar com dados com ordens de grandeza completamente diferentes, porque naturalmente uma direção vai dominar a outra. Então, mas ainda assim, né, em problemas físicos, né, essa padronização exige muito cuidado. Então, assim, dividir pelo desvio padrão pode apagar algumas relações dimensionais entre grandezas acopladas por leis de conservação. Então, muitas vezes é melhor normalizar por escalas características do próprio problema, como velocidade de referência, comprimento característico, temperatura de referência, né? Que são as mesmas lógicas, né, daqueles números adimensionais presentes na mecânica dos fluidos, que a gente conhece como número de Mach, número de Mach, né? O próprio número de Reynolds, número de Prandtl, Nusselt, enfim. Então, centralizar, padronizar ou adimensionalizar não é só uma escolha numérica, né? É uma decisão de modelagem que exige um conhecimento físico ali do que está sendo feito. E aí, sobre as limitações da PCA, a primeira delas é a linearidade, né? A análise de componentes principais, ela procura espaços lineares, né? Dados sobre uma variedade de curva podem exigir muitas componentes para uma geometria com poucos graus de liberdade, foi o que a gente comentou nos slides passados. O segundo ponto é a sensibilidade à escala.
Então, a preparação dos dados é uma parte essencial nessa nossa análise. O terceiro ponto é que a variância não é sinônimo de importância, então uma direção de pequena variância ela pode conter informação que separa dois regimes ou então antecipa algum tipo de transição. A gente não pode confundir correlação e causalidade, não necessariamente uma que você acha explica uma causalidade e vice-versa, né? E o quarto ponto é a sensibilidade, né, a outliers. Então, como a PCA ela é baseada numa variância quadrática, né? Então, os pontos extremos eles podem alterar muito o comportamento das componentes, né? O comportamento das orientações. E a quinta, né, especialmente importante para os fluidos, né, é o alinhamento. Então, translações e rotações de estruturas coerentes, elas podem inflar artificialmente o número de componentes. Então, um único vórtice se deslocando no domínio pode parecer um fenômeno de alto poço quando, na verdade, é a mesma estrutura, só que se movimentando. Então, é importante a gente ter atenção nesses pontos. E aí, por último, né, cumpre a gente comentar que essas limitações elas não tornam a análise de componentes principais uma estratégia fraca, né? Elas basicamente definem o escopo do seu uso de uma forma mais concreta. Então, a PCA é uma ferramenta de organização linear da variância, digamos assim. E aí eu combino isso com o conhecimento físico do problema e, naturalmente, em alguns casos eu posso atacar esse problema conjecturando uma redução de ordem, ou então alguma visualização diferente, uma compressão, uma filtragem de ruído, ou então até mesmo uma descoberta de padrões. Bom, aí uma síntese da aula. Primeiro a gente construiu a nossa matriz de dados centradas. Posteriormente, a partir dessa matriz de dados centrados, a gente construiu a nossa matriz de covariância. E com essa nossa matriz de covariância, a gente fez uma decomposição. Essa decomposição é exatamente a utilizada na SVD. E como o B transposto B também admite uma decomposição espectral, a gente acabou chegando na conclusão na relação entre os autovalores e os valores singulares que nós temos entre as duas formas de representação dessa nossa matriz. Vimos também os scores e também uma forma de escrever, né, a variância explicada, né? Qual que é o grau de comprometimento, digamos assim, em que determinada direção consegue englobar em termos de variância. E por último, nós vimos também a reconstrução dos nossos dados, em que os nossos dados originais eles basicamente refletem a soma entre a média mais, mais as flutuações que nós adotamos em função de uma representação de posto K. Ou seja, em algum ponto nós estamos abandonando as direções que contribuem menos para poder explicar aquele problema. E não menos importante, né? Vale a pena a gente lembrar que a PCA
é basicamente a nossa SVD para um conjunto de dados centrados. E a gente consegue ver isso, inclusive, pelas próprias fórmulas que representam o problema. E aí, para a gente fechar, comentando novamente, né, a essência da PCA é centrar os dados em uma matriz B, construir uma matriz de covariância em que essas componentes, né, os autovetores e os autovalores dessa nossa matriz de covariância vão indicar para a gente as direções principais, as direções em que eu tenho uma maior variedade de variância, né, onde meus dados estão majoritariamente dispersos em uma ordem de importâncias, né, que eu vou ter os autovalores e os valores singulares associados em uma ordem de importância, numa ordem decrescente. Vimos também a relação entre eles, vimos os scores também, que são as projeções dos nossos dados nesses eixos. E aí eu quero que vocês saiam daqui com basicamente todo esse maquinário na cabeça, né? Então, centrar, decompor por SVD e ordenar por variância. Então, é essa a ideia que nós precisamos ter da análise de componentes principais. Então, e aí é basicamente isso. A gente encerra a nossa aula, a nossa terceira parte da nossa aula 6, e assim a gente segue o nosso curso. Agradeço muito. Até a próxima.